Acalmar aqui no começo, porque senão me explodo aqui, né? Então vou bem relax, dizendo que nós vamos falar de um tema muito complicado, forte, que os fãs não vão se agradar. Mas eu tenho que dizer, não vou colocar nada comprovando, porque quem acompanha o canal já viu que eu comprovei em vídeos, isso, mais aquilo e aquilo outro. E esse vídeo eu estou fazendo especialmente porque eu recebi um comentário de uma pessoa que não entendeu o propósito do meu canal, que não sabe nem de quem eu sou. É aquela mesma questão que está narrada na Bíblia, que os demônios dizem para aqueles que tentam expulsar demônios em nome de Paulo: quem sois? De que espírito sois? Quem sois? Eu conheço muito bem Paulo, mas gosto quem sois. Do mesmo modo, eu faço a pergunta: eu me conheço muito bem, eu sei o que eu estou fazendo, conheço o sujeito que você citou nos comentários. Agora eu pergunto: que espírito sois aquele camarada e você junto e a má interpretação da minha pessoa? Sabe o que acontece no YouTube? Somente a gente comentando sobre fatos de uma instituição que é praticamente seita. Não tem como dizer que não é. A seita ela se configura quando é minoria, quando há muita ignorância, quando não se aceita a opinião diferente, quando qualquer coisa é processo, é ameaça, Deus pesa a mão, Deus mata, isso configura seita. Porque no Evangelho a gente não vê isso. A gente vê Jesus sendo provocado e ele dando a sua indignação ou dando a sua resposta. No entanto, todavia, não processou ninguém. Quando era demais, eu soltava algumas palavras fortes, sim. Mas ele não fez do tipo que nem Pedro, pegar uma faca e cortar a orelha do soldado Malco. E quando você ameaça alguém de processo, é a mesma coisa que fazer que nem Pedro, pegar uma faca e cortar a orelha do soldado Malco. Aí Jesus manda: coloca a orelha lá no soldado Malco. Remova o processo. Porque se eu fosse processar, o que eu recebo de críticas, os palavrões, as ofensas, de tudo quanto é lado, contra a minha honra, contra a honra até de alguns familiares meus já falecidos, como no passado falaram até da minha avó, que nem conhece minha avó, não conhecia minha avó. Uma pessoa de boa índole, que não enganou ninguém, morreu na pobreza, mas honrando e dando testemunho, de mulher de Deus. Então, se eu fosse processar o que eu já recebi, por estar comentando desde 2019, por isso que eu quero parar, já fiz o que eu tinha que fazer, a minha tarefa acabou, a minha missão acabou. Comentando sobre essa seita aí, não está no gibi. Quando eu comento sobre Davizinho, algum fato, os tansos pensam que eu sou contra o Davizinho, penso que eu estou fazendo uma denúncia, penso que eu estou defendendo a doutrina. E os fãs do Davizinho me atacam também, dizendo: ah, sai daí, seu religioso, seu conservador, não sei o quê. Primeiro, olha pra minha cara, ô fãs do Davizinho. O Davizinho tem um cabelo comprido que nem esse? O Davizinho tem uma barba que nem essa, que não é postiça, não é fictícia. Hã? Porque se eu fosse conservador da doutrina que vocês dizem que eu sou, eu não estaria nem com esse cabelo comprido e nem com essa barba, porque segundo o regulamento dos hipócritas mirandas, não pode ter um cabelo que nem esse, não pode ter nem barba que nem essa. Mas pode fazer coisas terríveis por trás do pano. Como veio um irmão dizer muito sabiamente que não condena Davi Miranda por ter pulado a cerca. Eu também não condeno. Quem sou eu para condenar? Agora, nós condenamos, assim como ele condena, a hipocrisia de ficar vendendo a ideia que era santo e nunca foi santo, de ficar vendendo a ideia que ele era o único perfeito, que a igreja dele era a única perfeita, e não era. Esse é o grande problema, a hipocrisia. Então, o foco do meu canal é combater hipocrisias. Quando eu falo de Davizinho, eu não estou falando da pessoa dele, eu estou combatendo alguma hipocrisia que ele está falando ou se comportando, está com uma postura de um hipócrita. Ou está postando alguma hipocrisia, pode ser assim também. Do mesmo modo, Leia Miranda e outros Mirandas. Mas eu vou dizer para vocês o que de fato me motivou a fazer esse vídeo. Foi um comentário na pessoa dizendo assim: não critique o irmão Bruno G, porque o irmão Bruno G é que nem um canal de um fulano. Aquele canal que eu falei que é um mentiroso. Ele está aí pela doutrina.
E está denunciando o Davizinho. Olha a mente da pessoa. Porque lá no vídeo eu estou falando algumas coisas que eu não me agrado do Davizinho. Mas só que eu não digo que é tudo. Na realidade é uma específica. A Igreja Preta. Ninguém tá... Olha a mente desses fãs, haters do Davizinho. Eles acham que é ele que está implementando essa Igreja Preta. Não é ele, queridos. Quem está implementando é toda a diretoria e todos os Mirandas. Ele tem um aval deles. Tanto é que a Leia veio pregar, e foi isso que eu mostrei, aqui em Tubarão, com uma igreja que é praticamente preta, não está colorida, não é daquela iluminação típica da IPDA. E depois ela, hipocritamente, vem lá no Instagram dizer que o Regenera não representa a IPDA. Ela também não representa. Nunca representou também. Porque ela está fazendo um culto lá em Tubarão, aqui em Santa Catarina, com luz preta. Olha a hipocrisia, então eu combato a hipocrisia. O objetivo do meu canal é contra a hipocrisia, não é contra pessoas, não é para defender determinado assunto, ideologia, doutrina, não tem nada disso. Vocês estão com um problema de interpretação. Ainda me comparou com aquele canal mentiroso, que eu não quero nem citar o nome aqui, vocês sabem qual é o canal, que depois de eu ter falado aqui indiretamente, ele já comentou aqui no meu canal, ele está até retirando alguns vídeos lá, mas ainda continua. O canal dele só cresceu falando mentiras. Estou trazendo aqui uma denúncia do Davizinho. Eu estou aqui defendendo a doutrina. Teu canal, meu caro, com todo respeito, tu me escuta, sei que tu me escuta. Todo respeito, eu não vou citar teu nome, porque eu não quero teus inscritos, eu não quero nada teu não, porque teus inscritos são alienados que nem tu. Eu só não entendo uma coisa. Se realmente você é alienado, ou você cria um personagem como alienado para ganhar inscritos e dinheiro no YouTube, também isso pode ser. Agora, que trabalho você tem, que desserviço você faz, meu caro? Em vez de você libertar vidas, você aprisiona vidas. Em vez de você libertar almas em nome de Jesus, você aprisiona almas com alienação, com doutrinas de homens, fazendo o povo acreditar que aquele santo era santo e não é santo, coisa nenhuma. Ainda vou fazer a live. Missionário Davi Miranda, o maior e mais terrível mundano da face da terra. Vou fazer isso para chocar todos os fanáticos, porque os fanáticos estão com os olhos tapados e não enxergam que Davi Miranda foi o maior de todos os mundanos. Tanto é que quando ele morre, ele deixa quanto de patrimônio? Milhões e milhões. E você? Não tem nenhum carrinho de mão. Não é? Carrinho de mão, para. Nem um carrinho de mão para dançar. Você não tem nenhuma casa. Você não deu nenhuma regalia para o seu filho. Aí o Davi Miranda morre, olha o mundano, não, olha que mundano. Ele morre, deixa aqueles milhões para quem? Para a igreja? Para os pobres? Não. Ele deixa para os seus familiares. Aí você chama Davizinho de mundano, mas Davizinho está sendo financiado com o dinheiro do maior mundano, que é o avô dele. Foi o avô dele. Porque tudo que eles têm do bom e do melhor foi do Davi Miranda, que o povo cegamente deu por conta daquelas doutrinas amaldiçoadoras que ele criou. Campanhas heréticas que ele fez, pregações de maldição e de ira que ele pregou. E os fãs são assim. Você falou do sagrado homem de Deus, tudo que não presta. Agora o santo podia falar de todo mundo, porque o santo só falava de todo mundo. Falava da Assembleia de Deus, falava que ninguém prestava, só ele que prestava, a igreja dele que prestava. E ele com aquelas doutrinas dizia, olha, se você sair daqui dessa igreja, você vai morrer. Olha, se você não dá o dízimo, você vai virar um miserável. Com essas amarras, ele fez o patrimônio dele, a riqueza dele, casa em Miami, BMW X5, tudo depois dado para os netos e filhos. E tantas outras coisas que a gente nem sabe, só Deus é que sabe, que ele colocou aí em nome de laranja e de outros lá. O que ele não fez, só Deus é que sabe. Como a gente não sabia da filha dele. Eu fui um fanático Davi Mirandista, fui. Mas depois que eu vi que ele era um sujeito pecador igual eu, não era mais do que eu, e que eu tinha um fanatismo a ele, ou era um idólatra, eu parei com isso. Inclusive, se pegarem vídeos antigos no YouTube, eu tenho um vídeo saudando ele, dizendo que ele é meu pai da fé, dizendo que ele respeitou a esposa, dizendo que ele era simples, que ele não era avarento. Tenho.
Mas ali eu estava enganado. Ali eu não enganei ninguém, porque eu estava no meu engano. Diferente desse outro canal aí, que sabe das coisas e finge que não sabe e fica enganando. Tem uma diferença. E a diferença que prejudica as pessoas. Porque eu posso estar ensinando coisas ou falando de coisas na minha ignorância. Deus perdoa o tempo da minha ignorância. Mas a partir que eu sei, eu tenho a obrigação de passar o que eu sei. Isso eu estou falando no sentido espiritual. Quando eu acabei sabendo daquele caso, se fosse o outro, eu ia ficar quieto. Não, vai escandalizar. Não, eu vou contar. Eu vou contar. O pessoal tem que saber que ele teve uma filha, e tudo indica que é dele, a cara, o escorno dele. Uma filha fora do casamento tem que passar. E se eu tiver que falar na Globo, na Record, no SBT, até fora do país, no Peru, que a igreja é grande por lá, eu vou lá e falo. É óbvio que eu não estou como um militante, mas eu estou dizendo num caso hipotético. Agora, se eu não soubesse, se eu não tivesse provas, eu tinha que ficar quieto.